Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, então, daremos o início ao nosso culto e gostaria de verificar com vocês quem gostaria de fazer a oração inicial. Posso fazer, Ellen? Claro, com certeza. Pode sim. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa semana que passamos. Obrigada por essa reunião. Obrigada pela chuva que cai. Louvado seja o teu nome, Senhor, por cada livramento que o Senhor nos deu até aqui, por cada bênção, por cada disciplina, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, meu Pai. E que agora, neste momento, a gente possa renovar as nossas forças em Ti, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós e que a tua palavra, Senhor, seja pregada, seja absorvida pelos nossos corações, para que a glória do Senhor continue resplandecendo sobre nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Paz, irmãos. Então, hoje eu vou cantar um louvor para darmos início ao culto, para podermos já começarmos a nos conectar com Deus, né? Que é um louvor que fala sobre a salvação, né? Sobre Jesus estar aqui, vir, né? Se fazer humilde, né? Então, o nome do louvor é Vim para Adorar-te.
dizer que és meu rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, pessoal? Amém. Agora vamos, então, dar um andamento neste culto, né? E convido hoje para pregar a palavra o Clodoaldo. Amém. Graça e paz esteja com vocês. Amém. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Trouxe hoje para vocês um tema que talvez vocês já tenham ouvido em outro tempo, em outro momento, se chama Propostas de Faraó, tá? Ou ainda, Conselhos de Faraó. Então vamos lá. Para a gente começar hoje, vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 4. Então eu vou ler o texto, então, já que não deu para ficar pronto em áudio para que a gente pudesse ouvir, então vamos ler. Estamos utilizando a linguagem, a nova versão internacional, a Bíblia NVI. Então diz assim a palavra de Deus: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém? Então, esse é o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo falando. Ele está dizendo assim que tudo que foi escrito, gente, tudo que foi escrito desde Gênesis até Malaquias, foi escrito para nos ensinar. Muita gente questiona, Velho Testamento não serve para nada, tem aquelas narrativas de guerras, enfim, não presta, mas não, foram escritas para nossa formação, para nossa consolação, para que a gente possa estar aprendendo algumas coisas. Aquelas histórias foram permitidas por Deus, algumas coisas que aconteceram que muita gente até se escandaliza, fica pensando e questionando, mas Deus permitiu que acontecessem para que hoje a gente possa ler, olhar para o passado e falar, e aí a gente pode tomar uma nova posição no presente, para que a gente possa ter um futuro abençoado por Deus. Então, cada verbo, cada palavra que foi escrito lá, né, no passado, foi para o nosso ensino. Portanto, devemos abrir nossos corações e devemos receber esses ensinamentos de Deus. No livro de Êxodo, vemos a história lá da escravidão que o povo hebreu sofria. A Bíblia diz que eles ficaram 400 anos sofrendo a escravidão. Então, hoje eu quero que você entenda, nós vamos fazer aqui uma analogia ou uma tipologia. Eu quero que você entenda que Egito aqui, hoje, vai significar mundo. E Faraó vai significar Satanás. Então, é uma tipologia que eu estou fazendo, tá? Nem sempre o Faraó, na Bíblia, ele é considerado Satanás. Nem sempre. Mas hoje é sobre isso. Eu vou colocar que o Faraó é um tipo de Satanás, nesse caso aqui, nesse contexto aqui. Moisés, então, ele foi levantado por Deus para tirar o povo hebreu lá das garras, da tristeza, da escravidão, do problema, e introduzir o povo de Deus lá na terra chamada Canaã, uma terra boa, uma terra espaçosa, uma terra cheia de esperança, uma terra que mana leite e mel. Eu não sei se você sabe, mas leite é tudo aquilo que tem de mais importante no reino animal. É o alimento mais completo, assim diz a ciência. Né? E mel é tudo de mais importante no reino vegetal. Sim, para o reino vegetal, o mel também é considerado o mais completo. E Moisés, então, ele foi encarregado de levar o povo para esse lugar, para uma vida alegre, para uma vida de esperança. Faraó, por sua vez, não queria. Ele bateu o pé, fez de tudo para que o povo hebreu não pudesse sair de lá. Então, Deus começa a trabalhar sobre Faraó, Deus começa a trabalhar no povo do Egito, Deus começa a trabalhar e começa a mandar, então, ali, para eles terem experiências, Deus começa a mandar pragas sobre o Egito. E você deve lembrar, foram 10 pragas que Deus mandou. Eu vou só falar para você aqui as pragas, porque de repente você não sabe, mas a primeira praga que Deus mandou foi quando ele transformou a água em sangue. Então veja, a água do rio Nilo, que era um rio importantíssimo para aquele povo, ela se transformou em sangue. Imagine, como que você vai tomar uma água, você vai encher a tua garrafinha d'água, hoje nos dias atuais todo mundo tem a sua garrafinha, e era sangue. Ninguém. Então a situação ficou difícil, a sede que aquele povo provavelmente iria passar não era brincadeira. Essa história, ela começa lá em Êxodo 7, do 17 ao 25. Depois vem a praga das rãs. Então, você imagine, lá em Êxodo 8, do 2 ao 13,
Deus permitiu que tinha rã lá no Egito por toda parte. Imagine, você ia dormir, você ia deitar, no teu travesseiro tinha rã, você ia pegar uma canequinha de arroz para fazer, na lata de arroz tinha rã, você ia, em qualquer lugar que você fosse, você não tinha paz, porque tinha rã por toda parte. Depois veio a praga dos piolhos, Êxodo 8, do 16 ao 19. Então Deus mandou piolho. Você já imaginou o piolho? Esse parasita que fica na cabeça da gente e mordendo e coça e vai chupando o nosso sangue. E todos tinham piolho, mas não era só na cabeça, era piolho em tudo. Em todos os pelos do corpo, os piolhos vinham e coçavam e mordiam e aquilo ardia e a pessoa foi realmente uma praga terrível. Depois veio a praga das moscas, está em Êxodo 8, do 20 ao 32. Então veja, mosca incomoda. Imagina você está fazendo um churrasquinho em casa, vem aquele mosquito incomodando todo mundo. Mas, pois é, ali não era um mosquitinho, ou 2 ou 10, era milhares e milhares. Depois veio a peste sobre os bois e as vacas, que está lá em Êxodo 9, do 1 ao 7. Depois ainda veio as feridas sobre os egípcios, então eles tinham ferida no corpo, furúnculos, está lá em Êxodo 9, do 8 ao 12. Depois ainda vem a chuva de pedras, os granizo, fogo, saraiva também, alguns dizem, que é Êxodo 9, do 13 ao 35. Depois ainda veio a praga dos gafanhotos, isso está lá em Êxodo 10, do 1 ao 20. E depois ainda tem as trevas, fica uma escuridão total. Diz que era tão grande a escuridão, parecia assim, a pessoa colocava a mão, estendia a mão, assim, parece que ela tocava em alguma coisa. Era de tão densa, sabe? Era tão grosso aquilo que o ar, ele se tornava denso, a pessoa, sabe, levava a mão para frente, assim, a mão era meio que parada por algo que era uma escuridão tremenda, uma treva terrível. E, finalmente, a praga, né, essa aconteceu lá em Êxodo, capítulo 10, tá? Capítulo 10, versículos 21 até o 29. E, finalmente, vem a praga que Deus permite, no final, que morre todo primogênito, tanto filho das pessoas, dos egípcios, como dos animais. Isso está lá em Êxodo 11, 12. Então, Deus permitiu isso porque precisou tratar com aquele povo, precisou tratar com o coração do faraó. E o faraó, então, ele traz 4 propostas para Moisés, e é isso que hoje eu quero trazer para você. E o problema é que nós, infelizmente, a gente tem ouvido e temos dado ouvido a essas propostas que o faraó fez para Moisés, a gente dá ouvidos hoje. Tá? Então o faraó ele propôs algumas coisas para Moisés e eu e você, infelizmente, a humanidade tem dado ouvidos e nós temos atendido as propostas. Então Moisés e Arão, eles se apresentam ao faraó e dizem: olha, nós vamos sair do Egito, nós queremos adorar o nosso Deus. E aí, Êxodo, agora sim, Êxodo capítulo 8, versículo 25, tá? Êxodo 8, 25, o faraó vai dizer para aquele povo que não, olha, você pode adorar aqui mesmo, você pode adorar aqui nessa terra mesmo. Então vejam a proposta que o faraó fez, né? Você pode cultuar a seu Deus, mas aqui nessa terra. Você não precisa sair daqui, você não tem necessidade. Não é necessário afastar-se aqui do Egito. Você pode servir a Deus, você pode cultuar a Deus, mas permanecer aqui no mundo e sob a influência do mundo, sob a influência do faraó. Ele dizendo: você pode permanecer aqui na minha influência, você pode celebrar a ele, né, a Deus, você pode honrar a Deus, mas não precisa afastar-se do mundo, deixar o mundo. Não precisa separar-se do mundo. Para quê? Fique aqui com os nossos costumes, com a nossa linguagem, falar palavrão e tal, com a nossa música. Não, pode ouvir música de todos os tipos, não tem problema. Com os nossos deuses, até porque na primeiro sermão que tivemos aqui, a Ellen trouxe também esse texto de Êxodo e mostrou que o pessoal lá era muito idólatra, eles tinham muitos deuses. Então, e o faraó propõe que não, fique aqui com os nossos deuses, permaneçam aqui mesmo. Por que agora essa atitude, essa coisa esse desejo radical de sair do mundo? Não, romper com o mundo não precisa. Você pode continuar com as nossas práticas, com as nossas músicas, com os nossos deuses, com a nossa ideologia. Sirva o seu Deus, faraó dizendo. Né? Diga assim: Deus, olha, o faraó dizendo: eu vou servir você, Deus. Mas eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo.
Canaã é realmente uma terra boa, é realmente uma terra espaçosa, uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. Eu sei, Deus, tudo bem, mas ó, Deus, por que mudar? Não, no Egito, Deus, ó, no mundo lá, uma mentirinha de vez em quando não tem problema, manipular as pessoas, manipular informações, enganar alguém, tudo isso aí é aceitável. Agora, se eu for para Canaã, deixar o Egito, aí, Deus, eu vou ter que pautar a minha vida sobre a santidade. Eu vou ter que ter retidão. Eu vou ter que viver de uma forma assim que eu vou ter que ser 100% na tua presença. Faraó estava tentando sugerir que as pessoas, não, fica aqui mesmo, não precisa. Não precisa. Essa foi a primeira proposta. E o que é pior, muita gente diz assim, para que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu... Não, eu posso adorar a Deus assim mesmo, do jeito que eu tô. Não precisa mudar, né? E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Pode mudar. E, aliás, eu não precisa mudar. Fica do jeito que você está. Mas Deus, ele não quer que você seja assim. A Bíblia diz que Deus quer que a gente venha do jeito que a gente está. Mas ele não quer que a gente permaneça do jeito que a gente está. Existe um livro que se chama Simplesmente como Jesus. E esse livro, o autor diz assim que Deus, ele te ama do jeito que você é. E ele quer que você venha do jeito que você é. Mas ele se recusa a deixar você do jeito que você é. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. E Moisés, então, ele não aceita. E então, o faraó vem com a segunda proposta. Tá bom, Moisés, tá bom. Aí vem a praga lá, tal. O faraó chama Moisés para uma conversa, para que Deus tire aquela praga. E aí vem Êxodo, capítulo 8, versículo 28. Vem a nova proposta. E qual é a proposta? O faraó permite agora que Moisés vá. Ele permite. Só que ele fala assim, olha, você pode ir, mas não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Não vá muito longe. Ó, pode ir lá para o deserto, mas não vá muito longe. Olha só a proposta. Reúna lá a igreja, reúna o povo de vocês, a congregação. Pode, mas faça cultos a Deus assim e celebrem ele, tudo bem, mas sirvam a Deus, só não vão muito longe. Ficar no deserto, meus irmãos, é abrir mão das promessas de Deus. Ficar no deserto é não adentrar no propósito de Deus. Ficar no deserto é ficar aquém da vontade de Deus para nós, dos planos, dos desejos, das promessas, dos sonhos, das realizações que Deus tem para mim e para você. Então não dá. Não ir longe aqui significa não se aprofundar na adoração, não se aprofundar na oração, no jejum, na leitura da palavra. Isso que é não ir muito longe. Não se aprofundar na comunhão com os irmãos. Isso é não ir muito longe. Não precisa. Para quê? Não ir muito longe significa não ter compromisso, reclamar de tudo, colocar defeito em tudo, nas coisas, achar que ir nos cultos já está fazendo uma grande coisa, não precisa mais do que isso. Muita gente pensa assim, muita gente pensa que a plenitude da bênção está lá no deserto. Mas eu quero dizer para você que tudo bem, lá no deserto Deus abençoa as pessoas, lá no deserto Deus dava maná todos os dias, lá no deserto Deus dava carne quando eles quiseram, Deus deu cordonizes, quando eles quiseram sombra, Deus estava lá com a nuvem, fazendo sombra para aquele povo. Quando eles estavam com frio, Deus estava lá como coluna de fogo ali para aquecer aquele povo. Então, no deserto você tem bênção, mas a plenitude da bênção mesmo, onde tem o leite e o mel, onde mana o leite, é lá em Canaã, entendeu? Então, nós temos que ir longe. Que essa história de não ir muito longe, nós temos que ir, sim, no mais profundo. Sabe aquele texto de Ezequiel 37, que diz que a pessoa estava no rio, era uma água que vinha, e aquela água estava ali rasinha, e ele foi andando, e aquela água estava batendo nos artelhos, ou seja, estava batendo no tornozelo daquela pessoa. Aí ele vai, na visão dele, ele diz assim, e aí eu fui entrando no rio, eu fui me afundando, e de repente aquela água já não estava mais no meu tornozelo, aquela água agora já estava no meu joelho. E de repente eu continuei me afundando e daqui a pouco eu já estava nos meus lombos e já estava me cobrindo, enfim. Isso é que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos ir cada vez mais fundo na intimidade com o nosso Deus, na inteireza de coração.
Daí, então, como o faraó percebeu que Moisés não aceitou a segunda proposta, veio logo com a terceira. E essa proposta está lá em Êxodo, capítulo 10, versículos 10 e 11. A terceira proposta que o faraó fez para Moisés. Vejam vocês que coisa. O faraó dizendo assim, tá bom, vocês podem ir então, só que vocês têm que deixar os vossos filhos. Então, veja, olha a proposta. Faraó não quer, e Faraó, lembra que eu falei no começo aqui, Faraó é a tipologia do Satanás. Então, Faraó, ele não quer que a gente leve os filhos. Ele não quer que a gente leve a família, tá? É como se o inimigo, ele estivesse dizendo assim, eu quero seus filhos. Eu quero suas crianças, eu quero seus juniores, seus adolescentes, seus jovens, eu quero. Deixe essa geração comigo, deixem essa geração para mim. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu os quero mentorear, eu os quero educar do meu jeito, Faraó dizendo. Trazer os filhos em todas as reuniões da igreja, em todos os cultos, não precisa, é demais. Faraó dizendo, coitadinhos, deixa eles lá em casa, jogando, brincando, assistindo. Faraó quer os nossos filhos. Ele tem feito altos investimentos para manter os nossos filhos debaixo de suas garras, debaixo da sua influência, escravizados por ele. Gente, jogos, músicas, novelas, filmes, drogas, álcool, cigarros, sexo, games, enfim. O inimigo, ele tem investido maciça e pesadamente, dizendo, deixem que eu educo o seu filho. E o duro, gente, é que a influência de Satanás hoje tem sido tão grande que em alguns lares, filhos de 3, 4, 5, ou até filhos menores, eles é que dizem o que os pais vão fazer. Um dia, um amigo meu foi num restaurante, e aí a mãe colocou o filho numa cadeira e o filhinho começou a bater os pezinhos. Não. Daí a mãe, tá bom. Onde que você quer sentar, filhinho? Aí, aqui. Aí teve que sentar no lugar que ele quis. Aí a mãe de novo, o que você quer comer, filho? Tipo, em vez da mãe já ter o cardápio, já ter mais ou menos o que não, é o filho que manda. Não, hoje nós vamos comer tal coisa. Então, filhos mandando. A Bíblia diz, ensine a criança o caminho em que ela deve andar. Se a Bíblia diz, gente, ensine a criança, é porque a criança não sabe. Ela não sabe, e quem tem que ensinar ela somos nós, os seus pais. Nós é que devemos ensinar. E se a criança não quer, existe uma vara que ajuda você. Provérbios 29, 15. Essa palavra de Provérbios 29, ela vai dizer que a vara, ela vai tirar a rebeldia da criança. Mas se você não usar a vara, a criança que for rebelde, ela vai ser a vergonha da sua mãe. Então, mas tá, e a vara? Não é para bater, não é para espancar, ninguém está falando disso. É uma vara para corrigir, é para dizer, opa. Então você não tem paciência de ler a Bíblia com seu filho? O diabo diz assim, deixa, eu educo ele para você. Você não tem tempo de orar com seu filho? O diabo vai dizer assim, deixa, eu tenho tempo. Você tem dó de levar o seu filho nos cultos, nas reuniões, nas vigílias, etc? Tem dó? Porque acha que o coitadinho, né, o tadinho dos filhinhos vão cansar. O diabo vai dizer para você assim, não, deixa eles comigo. Eu tenho um programa, entretenimento, algo aqui que eles vão ficar fazendo, tá de boa. E sabem por quê que o diabo quer isso, que o faraó propõe essa situação? Porque ele sabe que se os nossos filhos não aprenderem a cultuar a Deus, os nossos filhos lhe pertencerão para sempre. Então, nós precisamos ensinar o nosso filho desde cedo para que os nossos filhos pertençam a Deus. A próxima geração, se nós não ensinarmos, o faraó sabia. Se nós não ensinássemos, ou se não ensinarmos, o faraó sabe que a próxima geração será toda dele. E o faraó, então, ele sabe que quando nós cultuamos a Deus vivo, ao Deus vivo, isso produz em nós vida, satisfação, alegria, júbilo, ânimo, contentamento. Então, você sabia que, um dado aqui muito importante, você sabia que muita gente deixa os filhos na frente de TV, de computador, de celular, por muito tempo,
E aqui há um dado que diz assim que 5 horas na frente de uma tela equivale a fumar um cigarro de maconha. Você já pensou que absurdo? E muita gente não se cuida com isso. Tem filho e criança, ou enfim, fica no celular, na televisão, no computador o tempo todo e beleza, tá tudo bem. Como diz, pelo menos tá me dando paz. Muitos pais, eu já vi mãe falar assim, não, ele fica no computador lá, pelo menos ele me deixa em paz. Pois é. E 5 horas na frente de uma tela é como se fosse um cigarro de maconha, tá? E é por isso que hoje nós estamos cheios de crianças hipercinéticas, sem paciência, mal educadas, crianças agitadas, revoltadas, porque o Faraó está educando elas do jeito dele. Então, precisamos orar mais pelos nossos filhos, ungí-los, abençoá-los, declarar o favor de Deus sobre eles. Aí, então, gente, para a gente poder já ir caminhando para o final, vem a quarta e última proposta, que está lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 24. Então, depois que Faraó fez todas as propostas ali, no primeiro momento, olha, pode adorar Deus aqui mesmo. Depois, tá bom, mas não vai muito longe. E depois, tá bom, olha, pode ir, mas deixa os seus filhos. Aí, vendo que não e não, Moisés bateu o pé e disse não e não e não. Então, vem finalmente a proposta, onde Faraó fala, mas quem vocês querem ir? Aí Moisés fala, queremos ir os homens, as mulheres, as crianças, os nossos gados, os nossos bens, enfim. E aí Faraó fala, não, deixa os vossos bens, os bens não. Faraó está dizendo para não cultuarmos o nosso Deus com os nossos bens. Ele não quer isso. Então, nesse contexto, Faraó está dizendo assim, deixa os seus bens para eu controlar, para eu administrar, para eu lucrar com eles. Não coloque os seus bens nas mãos de Deus. Faraó está dizendo, não coloque a sua profissão, a sua empresa, os seus negócios, os seus produtos. Não faça isso. Ele quer controlar os nossos negócios. Faraó sabe que quando você semeia, você colhe. E ele não quer que você seja abençoado nessa área. Mas como é, então, que devemos responder essas 4 propostas do Faraó? Então, aqui nós vamos ter as 4 respostas. A primeira delas vem em João, capítulo 17, versículo 16, quando Jesus diz assim que nós não somos do mundo. Lembra? Que Faraó fala assim, não, adore aqui mesmo, no mundo. Jesus dizendo que nós não somos desse mundo. Então é isso. A segunda resposta, quando Faraó, não, olha, não vá muito longe, fica aqui mesmo. Aí remete-nos ao livro Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 20 a 24, tá? Que conta a história do filho pródigo. Acho que todo mundo conhece a história. E o texto diz assim, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Lembra que o filho pródigo estava lá no mundo? Ele estava podre, fica aqui mesmo, estava lá com aquela podridão, com os deuses de lá, enfim, tudo que vocês conhecem. E aí, cuidando de porcos, inclusive, aí o filho pródigo resolve, não, eu vou lá com meu pai, porque lá ele tem empregados, e eles têm tudo em abundância, e eu vou lá e eu vou dizer, olha, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, pode me tratar como um dos teus empregados, não tem problema, eu não mereço mesmo. E aí ele chega e o pai estava lá esperando, com os braços abertos, e o pai recebe aquele menino, e o pai fala, pode colocar a sandália no pé dele, pode colocar o anel no dedo dele, pode matar o novilho cevado lá, o carneiro, o mais gordo que tiver, porque eu quero fazer uma festa, porque esse filho aqui meu, ele tinha morrido, ele tinha se perdido, e ele foi achado. E aí começou a grande festa lá, por causa do regresso do filho. A terceira resposta, quando Faraó fala, então deixa os filhos. Josué 24, versículo 15, Josué diz assim, lá no finalzinho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não tem essa de ir só nós e deixar nossos filhos. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir aí os deuses, escolham o que vocês querem. Vocês querem servir ao Senhor lá, os amorreus, os deuses aí dessa terra que vocês estão? Vocês sabem, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, tá? Então essa é a resposta que nós devemos dar quando o Faraó disser assim para nós, não, vai para a igreja vocês, mas deixa os filhos. Não, é eu e minha casa, nós vamos para a igreja, nós vamos evangelizar, nós fomos chamados. E finalmente, a quarta resposta, com relação aos bens, quando o Faraó fala, deixa os seus bens, Salmo 96, versículos 5 a 8, diz assim, todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor
fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Então, aqui, falando das ofertas, e aí nos lembra de bens, que o faraó não queria que o povo levasse o gado, levasse os bens. Não, os bens não. E nós temos que dizer, sim, eu vou entrar na presença do meu Deus. Eu vou dar para ele, vou tributar a ele a honra devida ao seu nome. Eu vou tributar louvor a ele. E eu vou também entrar nos seus átrios com ofertas. O diabo, ele quer impedir que o propósito de Deus aconteça em nossas vidas. Mas ele já está derrotado. Ele já está frustrado. Ele já está vencido. Ele já foi vencido pelo sangue de Jesus. E a conclusão nessa noite é o seguinte: assim como você já tem vencido, eu creio que o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, que ainda de repente está lá servindo o faraó, através do teu testemunho aí, esse vizinho, esse amigo, esse parente, através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu conselho, essas pessoas, elas serão resgatadas em nome de Jesus. Essas pessoas também serão colocadas num lugar de vitória, numa posição de vitória em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, e o meu convite é que você não fique com essa palavra só para você. Faça como os discípulos, que ao pegar o cesto com os pães, provavelmente ainda quentinhos, eles não deixavam o pão esfriar, eles já iam correndo e distribuía, e o pão nem acabava, já estava sendo multiplicado e já estava sendo distribuído. Assim que seja nós também. A gente recebe o pão e que o pão não fique conosco, mas que nós distribuamos para as pessoas que precisam, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, enfim, em todo lugar que você for, que você seja esse vaso de Deus, que você seja esse missionário, essa missionária, para transmitir a palavra que Deus tem falado para você. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Vamos, então, prosseguir. Quem vai fazer agora esta oração será a Claudete. Oremos. Querido Deus, querido Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua santa e maravilhosa presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, por mais esse dia que fez o Senhor. Pai, ao encerrar, Pai, nessa noite chuvosa, Pai, nós estamos aqui Te agradecendo. E Te agradecendo também, meu Deus, por esses momentos, Pai, que passamos aqui na Tua presença, louvando o Seu nome, estudando, meu Deus, a Tua palavra, sendo, Senhor, ministrado por Ti, porque a Tua palavra, Pai, ela é um remédio para a nossa alma, ela é o pão, Pai, que mata a nossa fome. E como é bom, meu Deus, ser alimentado por essa palavra, ser ministrado. É tão bom, meu Deus, quando essa palavra nos confronta, Pai. Quando essa palavra diz para nós que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser novas pessoas. Pai, nos ajuda, Pai, a colocar em prática tudo aquilo, Pai, que nós ouvimos nesta noite. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministrou no coração do Clodoaldo e o Clodoaldo passou para a gente. Pai, é aquilo, meu Deus, que quem sabe o Clodoaldo quis passar e alguém não entendeu, não compreendeu, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha interpretar para nós, Pai. Muito obrigada. Pai, esse projeto de estarmos aqui, meu Deus, esse culto familiar, Senhor, esse projeto tão lindo, tão maravilhoso que a Ellen, Pai, reunindo seus amigos, Pai, estamos aqui, Pai, cultuando a Ti. Abençoa, meu Deus, esse projeto, continua abençoando a cada dia, Pai, a cada um que vai ministrar louvor, que vai ministrar palavra. Usa, meu Deus, a cada um, que cada um seja instrumento, Pai, usado por Ti. Pai, eu apresento a Ti também nessa noite, Pai, cada pedido de oração. São tantos, Pai, são tantos pedidos de oração.
pedidos de oração, meu Deus, para pessoas, meu Deus, que estão afastadas dos teus caminhos. Pai amado, que elas possam reconciliar contigo. Pai, que elas possam, Senhor, ali como filho pródigo, Pai, cair em si, Senhor, e voltar para a tua casa, voltar para a casa do Pai. Senhor, que elas possam ser tocadas por Ti, que o Teu Evangelho, Pai, seja revelado para essas vidas, Pai. Pai, alcança essas vidas, cada vida que foi mencionada aqui nessa noite, que precisa, Pai, que precisa ter um encontro contigo, Pai. Pai, pessoas, Pai, que estão enfermas, pessoas, meu Deus, que vão realizar provas. Senhor Jesus, pessoas, Pai amado, que precisam, quem sabe, de uma porta aberta, pessoas que estão desanimadas. Pai, são tantas as demandas, são tantas, Pai. Mas a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pai, eu apresento a Ti, Pai, também a minha vida, Pai. Pai, todas as áreas da minha vida, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha me dar sabedoria, que o Senhor venha me dar, Senhor Jesus, estratégias, graça, Senhor, para prosseguir, Senhor, para prosseguir nesse caminho. Pai, eu oro por cada família aqui representada, cada mãe, cada pai, cada filho, a cada um, Senhor. Cada família aqui representada, eu apresento a Ti nessa noite, Pai. Porque o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e sabe que precisamos de Ti, Pai. Pai, continua conosco, dando-nos, Senhor, uma noite de paz, um sono tranquilo. Pai, que nós possamos, Pai, continuar meditando naquilo que é bom, naquilo que é bom. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Senhor, é o que eu te peço nessa noite e te agradeço, hoje para todo sempre. Amém. 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 Então, gente, agora... Amém. Amém. Eu cantarei o último louvor que fala sobre o cuidado e a bondade de Deus para conosco. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, sua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou
tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. 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 Vamos lá, Amém. então, que a graça de Deus, o Pai, o amor de Jesus, o seu Filho, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém.